Já o Flamengo fez proposta por Luiz Henrique. Conversei com o empresário dele, o Júnior Mendonça, e trago a resposta logo mais. Para completar, o Cruzeiro fechou reforço que era pretendido pelo Flamengo. O vídeo de hoje ainda traz as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Cruzeiro venceu a disputa com o Flamengo e, como eu vinha contando para vocês nos últimos dias, terá Zé Lucas como reforço. Volante de 18 anos de idade, tratado como uma das maiores promessas do futebol nordestino, o atleta pertence ao Sport. A operação foi fechada em 3,5 milhões de euros fixos, podendo chegar até 6 milhões de euros em caso de metas batidas. O Flamengo havia oferecido 2,5 milhões de euros, mas faria com que o Zé Lucas chegasse ao time sub-20. Para o Sport muito ruim, porque as metas todas vinculadas ao desempenho dele no profissional, para o Zé Lucas ruim. O cara tem 57 jogos no time de cima do Sport, não faria muito sentido se juntar atletas do Sub-20 no Flamengo, sendo que ele tem a chance de jogar no time principal no Cruzeiro. E aí registrar uma curiosidade, o Cruzeiro vai passar a ter os dois últimos capitães da seleção brasileira Sub-17, o Zé Lucas no time principal e o Eduardo Pape no time Sub-20. Esses atletas jogaram juntos na seleção Sub-17, um com a camisa 5 e outro com a camisa 8, Cruzeiro preparando uma geração super interessante a médio prazo na função de volante. Para completar o noticiário da Raposa, a cirurgia nativa de Gabriel Peck acontecerá apenas no fim de semana. Nesse pós-jogo contra o Internacional, os maiores cuidados foram com um corte que foi profundo e também com a preocupação em relação à chance de infecção. Gabriel Peck vai parar por no mínimo 3 meses, retorno no melhor dos cenários na reta final dessa temporada. E Rafael Leão respondeu sobre a possibilidade de jogar no Corinthians. O atacante português da seleção do seu país e também do Milan deu uma entrevista ao Podpah nas últimas horas e chegou a brincar afirmando que vai jogar no Corinthians. Importante registrar que depois disso o Igão perguntou se ele jogaria no Brasil. A resposta do atacante português: um dia sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura daqui, com as pessoas e com o tempo. Não em São Paulo, que é muito frio. E no Rio, já no Rio de Janeiro, só tem um clube em que eu gostaria de jogar. Mas eu gostei muito do Corinthians. As pessoas de lá foram muito de boa comigo. As instalações estavam muito boas porque eu estou treinando para pré-temporada. O Corinthians, muito obrigado e estamos juntos. E a gente nunca sabe o futuro, mas desde já quero agradecer por eles terem aberto as portas para que eu pudesse treinar. Só para explicar e contextualizar tudo o que disse o Rafael Leão. Rafael adora o Brasil e passa férias com alguma frequência por aqui. E ele estava esses dias no Brasil e pediu para que o Corinthians abrisse as portas do seu centro de treinamento, até por isso os elogios ao Corinthians e à estrutura do centro de treinamento. Sobre o Rio de Janeiro, que ele gosta, e o time que ele disse que jogaria. Ao que tudo indica, parece ser o Flamengo. Rafael Leão já foi alvo de várias postagens vestindo a camisa do Fla, então tem essa questão que ele adora, de ter gostado muito das instalações do Corinthians e das pessoas, mas reclamando do frio em São Paulo. No Rio de Janeiro, ele imagina que não vai passar por essa situação, mas nada por agora. O Milan pretende negociá-lo numa operação de muitos milhões de euros. E a pergunta que eu deixo para você: Rafael Leão seria bem-vindo no futebol brasileiro? Faria sucesso por aqui? Já use o espaço para comentário e opine sobre o tema. Tem proposta do Flamengo por Luiz Henrique? Fiz essa pergunta ao empresário do atleta, o Júnior Mendonça, e essa pergunta tem muito a ver com o que foi especulado nos últimos dias, de que os representantes do Luiz Henrique teriam oferecido o atleta ao Flamengo. A informação sobre essa sugestão teria partido ou não? Partiu do pilhado. Perguntei ao Júnior Mendonça em que pé estava essa história, e ele primeiro garantiu que essa sugestão não partiu dele. Pode ter partido de um outro intermediário. Aí eu fiz a questão sobre a possibilidade de o Luiz Henrique virar jogador do Flamengo, abre aspas por empresário. Não temos negociação com o Flamengo pelo Luiz Henrique. Hoje há algumas sondagens, todas da Europa, mas sem nenhuma oferta de time algum. Diante desse cenário, com o Flamengo avançando para a contratação do Almada e buscando um ponto em um atacante, é de se imaginar que se o Luiz Henrique fizesse parte dos planos do Flamengo, que as negociações já teriam sido abertas. Então, acho que dá para descartar o nome do Luiz Henrique como uma das opções do Fla, apesar da busca por reforços para a posição. Isso tem muito a ver com a vontade do Zenit em só negociar o Luiz Henrique por 40 milhões de euros, algo que o Flamengo não está disposto a gastar. Para completar o noticiário rubro-negro, há uma especulação nova de que Eric Pulgar pode parar no Mônaco.
a pedido do Felipe Luiz. Você sabe, a multa rescisória no contrato do Pulgar para propostas do exterior é de 4 milhões de euros, mas Thiago Escuro, executivo de futebol do Mônaco, assegurou que o Pulgar não será contratado. Entre Danilo e Almada, quem você acha que é melhor jogador? Eu prefiro o Almada. Eu acho o Almada mais jogador do que o Danilo. Gosto demais do Danilo. São posições diferentes, são até complementares, né? Um é um segundo volante, outro é um meio atacante. Mas se eu, para o ímpar, posso escolher um, eu escolho o Almada. Eu acho que o Almada é mais decisivo do que o Danilo, tá bom? E vocês, responderiam de que maneira? Nicola Vene Casagrande publicou no X que eram 200 milhões de euros para clubes do exterior, depois apagou. Pois é. Luiz Henrique vem para o Mengão, o Babão, o baba-ovo do Gil, no caso, né? O Júnior Mendonça acaba de responder. Não existe nenhuma negociação com o Flamengo. Resposta também às 18h27, tá? Eu estou perguntando aqui para ele se tem conversa com algum outro clube. Assim que tiver alguma posição, já conto para vocês. É verdade que o Mônaco vai contratar o Eric Pulgar? Pergunta do Juscelino. O Juscelino, o Thiago Escuro, que é o executivo de futebol do Mônaco, já descartou tal possibilidade. Importante lembrar que há uma multa no contrato do Pulgar que permite a ele sair para clubes do exterior por 4 milhões de dólares ou 4 milhões de euros. Enfim, mas o executivo de futebol do Mônaco está descartando essa ideia. O centroavante vão vir. Rodrigo, o Flamengo negocia com 3 atletas. O Almada, praticamente fechado, um ponta e um centroavante. O ponta e o centroavante não são brasileiros, tá? E até durante a live eu confirmei aqui com o empresário do Luiz Henrique, o Júnior Mendonça, que não há negociação entre Flamengo e Zenit pelo Luiz Henrique, tá? Não há negociação. Tem alguma informação sobre a venda do Pulgar? Então, na semana passada, vazaram que o Pulgar tinha até uma conversa adiantada com o clube saudita. Cara, se estava com a conversa adiantada, era só o clube depositar o valor da multa e levar embora. Eu acho que por trás disso há uma tentativa do Pulgar em permanecer no Flamengo, mas com reajuste salarial. Algo assim, ó, a multa é baixa, né? O único jeito de vocês não me perderem por 4 milhões de euros é vocês me reajustarem o salário. O Flamengo fala, beleza, tá bom, quanto é que você quer? O Pulgar hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês. Imagino que ele tenha pedido muita grana, muito acima do que o Flamengo está disposto a pagar. Tá? Então, imagino que esse possa ser o contexto dessa história toda. Tá bom? Nicola Malvadão poderia fazer uma oferta para o goleiro Orlando Gil. O que acha? Eu achei ele espetacular, achei muito bom o goleiro paraguaio do São Lourenço, foi um dos destaques para mim na Copa, muito alto, grande, rápido, técnico, eu gostei demais, mas imagino que o Gil possa ter proposta até do exterior, futebol europeu, tá? Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e do Zenit, foi sugerido ao Flamengo, a informação foi divulgada pelo Pilhado. Segundo o jornalista, o empresário do Luiz Henrique sugeriu a contratação do atacante a José Boto, executivo de futebol do Flamengo. A ideia nesse contato telefônico foi mostrar que o Luiz Henrique não pretende continuar no Zenit e que o Flamengo poderia ser uma bela alternativa. É só importante contar que o time russo sonha com um negócio na casa dos 40 milhões de euros e o Flamengo tem batido na tecla de que não há intenção de gastar tanto dinheiro. Segundo o Pilhado, até o Botafogo pode ser o destino do Luiz Henrique. O Botafogo estaria disposto a utilizar o Danilo como uma moeda de troca na negociação pelo Luiz Henrique. O Zenit, como eu contei, chegou a sugerir 35 milhões de euros pelo Danilo. O Luiz Henrique avaliado em 40 milhões de euros. Nesse caso, troca de elas por elas. Eu só não estou botando muita fé nessa história em relação ao Danilo, o Luiz Henrique no Botafogo, porque há uma necessidade grande do Botafogo e da GDA em colocar dinheiro em caixa. São muitos processos que podem garantir um prejuízo enorme no futuro tão distante. Então, o mais natural hoje é que o Botafogo aceite vender o Danilo. Essa história do Luiz Henrique, ela até causa um barulho e tal, mas não estou botando muita fé. Enfim, a novidade é que o Luiz Henrique foi sugerido ao rubro-negro. Você, torcedor do Fla, gostaria da contratação do Luiz Henrique? Você prefere o Luiz Henrique ou o Almada? E sobre o Almada, só para contar, o empresário do jogador é esperado no Rio de Janeiro nesse final de semana para acertar os últimos detalhes da operação na Espanha. A tratativa com o Flamengo já é dada como certa. Almada tem tudo para virar reforço do Fla num negócio de até 30 milhões de euros. A saideira sobre o rubro-negro, vitória por 4-0 contra a Chapecoense na noite dessa quarta-feira em Chapecó. O Flamengo se manteve na segunda colocação do Campeonato Nacional, 37 pontos ganhos, são 7 de desvantagem em relação ao Palmeiras,
com a observação de que o Flamengo tem um jogo a menos do que o concorrente.